Começando mais uma live. Esperar. Agora que tá conectando aqui pra gente começar. Deixa eu esperar aparecer. Aí, agora apareceu a Carol aqui, então começou a aparecer realmente a live. Deixa eu só esperar aqui que eu tô... Carol, já que você já entrou, me fala se tá tudo bem com o áudio, se tá dando pra escutar, porque agora eu tive que sair e voltar, porque o áudio não tava funcionando. Enquanto isso eu vou mandando aqui pra galera. Esperar esse comecinho aqui até as notificações começarem a aparecer. Tudo certo? Tá, já vou te chamar aí, peraí. Aqui. Apareceu que tá te convidando, vamos ver. Oi! Oi! Fiquei na dúvida se estava aparecendo ou não. Aqui. Acho que agora deu Sim, certo. sim, tudo certo. Deu certo? Tava te ouvindo bem. Ah, então tá bom, porque tava baixinho aqui o fone, eu saí e voltei e ele deu um bug no Insta. Coisas do Instagram, né, que acontece. Acontece. Sim, E aí, Carol, tudo bem com você? tudo certo. E contigo? Tudo certo por aqui também. Muito calor aqui. É, aqui tá tranquilo, bem bom. Tá mais agradável. Ah, então tá. Então eu vou começar me apresentando, daí eu puxo para você se apresentar também. Então, para quem for entrar aqui, né, depois assistir também, que é do teu perfil, meu nome é Jéssica, sou Sim, nutricionista, trabalho com a parte de emagrecimento, comportamento alimentar, parte de neuronutrição integrativa. E aí eu tive essa ideia de convidar a Carol, que é psicóloga, ela vai se apresentar para vocês, para a gente conversar um pouquinho sobre transtornos alimentares, que é uma pauta que ficou mais evidente agora com o Big Brother, né, que foi levantado bastante. Inclusive foi da onde veio a minha ideia de chamar a Carol para a gente falar um pouquinho mais sobre isso, tendo que tem muito mito, muito preconceito, muita coisa relacionada a transtorno alimentar. Então, como teve o assunto da Bárbara, do Arthur Aguiar no BBB, a gente falou, vamos aproveitar, né, que ficou mais evidente, conversar bastante sobre esse tema, que a gente consegue perceber várias pessoas com transtornos alimentares que ainda não detectam que é um transtorno, né? Acha que é uma coisa boba, que é uma coisa comum, e a gente vai falar bastante sobre isso. E eu acho que algumas pessoas, até que assistirem, vão se identificar com o transtorno e falar: nossa, eu nunca tinha parado para pensar que meu comportamento com a alimentação estava tão ruim. Então, Carol, se me deixar, eu já em meio da galopeira aqui, vou falando. Você apresenta primeiro. então tá bom. Então, gente, muito prazer. Eu sou a Carolina, sou psicóloga clínica, trabalho com adolescentes e adultos na cidade de Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Trabalho com a terapia cognitivo-comportamental. E trabalho com essa questão, então, de comportamento alimentar, alinhando com a questão da autocompaixão, que é uma coisa que eu gosto bastante. Não vou me ater tanto a isso, a gente, hoje o tema aqui é, se deixar eu vou falar de autocompaixão, mas a gente vai falar, né, sobre os transtornos e dar aí algumas dicas para quem tem algumas dificuldades nesse sentido da questão do comportamento alimentar. Isso aí. Então, Trouxe a Carol para a como a live gente, diretamente do Rio Grande do Sul. como a Jéssica falou, né? A gente tem percebido aí algumas questões de comportamento alimentar no BBB, né? E isso é muito evidente hoje em dia, né? A gente sabe que existem muitas mulheres hoje que se preocupam, e homens também, né? Que se preocupam com o corpo, que têm essas preocupações com o peso, e isso está se tornando de uma forma recorrente, levando muitas pessoas a uma restrição alimentar. Mas também tem um outro lado, né? Tem a questão que uma restrição, às vezes, não é regra, né? Leva a esse comportamento alimentar de compulsão. Por quê, né? Uma restrição muito rígida, bom, a pessoa daqui a pouco pode ter um comportamento sim
vou comer tudo que eu ver pela frente. Isso acontece, né? Para compensar aquela falta que ela tem. Então, a grande questão é, até que ponto esses comportamentos de restrição são saudáveis? Até que ponto eu escolher aí determinada dieta e fazer por um determinado tempo é saudável? A questão é, funciona? Tem funcionado ou não? A gente tem que parar e olhar o que acontece na vida do indivíduo. A gente não vai chegar aqui, né, com uma receita e desvendar aí, é claro, né, entendendo alguns comportamentos como se fosse padrão. Não, é muito subjetivo. A forma como a pessoa lida com a sua alimentação, com o seu comportamento alimentar é muito subjetivo. A questão é, o que define um transtorno, então? Se esse comportamento ele está desadaptativo, será que é um transtorno? Nem tudo é transtorno. Mas então, o que vai nos ajudar aí a entender o que é? A gente sabe que a psicoeducação, ou seja, a informação é muito importante. Existem vários tipos de transtornos. E os mais comuns são, sim, a anorexia e a bulimia, que são os que a gente mais percebe também na clínica, né? Já não sei o que tu percebe. Sim, a anorexia, a bulimia, acho que são os mais conhecidos, né? Os mais convencionais, porque desde Isso. muito antes foram abordados. É que hoje em dia, com tanto de informação, a gente está tendo informação por todo lado, vão surgindo novos transtornos, alguns ainda nem têm um nome, né? Uma nomenclatura, de tanto descompensação que está na comida, né? As pessoas chegam no consultório com um comportamento alimentar muito baseado no que elas veem na internet. Então, elas pegam uma dieta ali da internet, uma orientação na internet, daí ela pega um picadinho daqui, um picadinho de outro, ela faz um bolo ali, junta tudo, e é onde começa o comer transtornado, que a gente fala. Ela não tem, uma hora ela tá restrita de tudo, outra hora ela tá comendo tudo, porque uma hora ela viu que, vamos supor, a low carb que funciona, outra hora ela viu que a dieta flexível que funciona. Daí ela junta as duas e é onde começa o ganho de peso e as alterações de ansiedade, começa a desenvolver vários sinais e sintomas, problemas digestivos, e elas não identificam por quê. Não identificam que aí já começa um pezinho para desenvolver um transtorno, porque para elas se tornam comum, Isso. né? Uhum. É aquele comportamento de 8 ou 80, né? Ou eu faço tudo, ou eu E, tô e totalmente também vem desregrada. muito pelo comparativo, né? As pessoas ficam muito aqui no Instagram, nas redes sociais, então ela vê, ah, fulano tá comendo assim, deve ser saudável, eu vou comer assim. Daqui a pouco ela começa a seguir outra pessoa, Uhum. e ela fala, não, eu vi que essa pessoa não come isso, então eu também não vou comer. Então ela vai muito baseada Sim. nesse padrão online, né, que a gente fala que as pessoas só veem o palco, não vê os Sim. bastidores. Uhum. Isso, e é tanto por isso que as dietas, a gente tem que ter aquele cuidado, né? Justamente por isso, porque aquilo que funciona pra mim não vai funcionar pra ti. Ah, o remédio que a fulana tomou funcionou, mas pra ti talvez não funcione. Eu sempre brinco no Então, consultório, eu é muito falo, subjetivo. se dieta funcionasse, estava todo mundo magro. Não estava, Isso, né, o aumento né? do índice de obesidade aumentando tanto. Então, será que dieta funciona? É só você ficar restrito ali de caloria que vai emagrecer? Não é sustentável. Fazer dieta não é sustentável. Sim. Ninguém consegue ficar em restrição mais que um mês. Dá um mês, é o que aconteceu com o Arthur Aguiar. Ele ficou em restrição total por 30 dias, emagreceu 9 quilos. Quando ele teve contato ali com os alimentos, com carboidrato que ele podia comer à vontade, ele não sabia nem o que ele escolhia. Ele ia pegando de tudo e falou: Meu Deus, é esse daqui que eu quero. Porque ele ficou muito tempo em restrição. Sim. E aí é onde começa a comer compulsivamente, né? O exagero alimentar e vai indo que a pessoa nem vê que é um exagero. Você vê que ele não percebe que é um exagero alimentar que ele está fazendo. Uhum. Exatamente. Então, temos a questão da anorexia, da bulimia, e eu vou falar um pouco mais sobre alguns outros que não são tão comuns, mas também existem, né? Por isso que a gente está fazendo essa live, para justamente trazer informações, né? Porque se a gente não sabe o que que é, como que a gente vai entender, né? Como que a gente vai ajudar aí uma pessoa, talvez, que esteja passando por isso, ou identificar esse. Isso é muito importante. Então, temos a questão do transtorno de compulsão alimentar. Que o que, que acontece? O que, que é esse transtorno? Ele é caracterizado por episódios recorrentes de compulsão alimentar. Esses episódios, eles não são meros exageros. Eles acontecem de forma frequente e atrapalham a vida do indivíduo. É como se a pessoa tivesse, ela não se
justamente, ela não se dá conta. E quando ela se dá conta, vem a culpa, vem o remorso. E esses sentimentos, eles são intensos. E o que acontece? A pessoa tem uma sensação de perda de controle. Ela não sente aquilo. Bom, eu tô comendo, tô satisfeita, vou comer mais um pouco. Não, ela tá comendo tudo que ela vê pela frente, literalmente. Então ela já tá ali, ela come até doer o estômago, até sentir vontade de vomitar. E isso atrapalha. O que é um ponto bem importante? Ela sente, às vezes, vergonha de comer na frente das outras pessoas e acaba comendo sozinha, né? Se isola. Então, isso atrapalha a vida em outros âmbitos. Profissional, social, E ela vai entrando, ela acadêmico, entra no enfim. ciclo, né, Carol? Porque, tipo, ela come muito, daí ela se Uhum. sente culpada, daí ela fica frustrada porque aquilo aconteceu, e daí pra Uhum. suprir a frustração, ela come de novo, daí ela entra no ciclo da culpa de novo. E a hora que ela vê, ela tá ali naquele Isso. ciclo, e ela geralmente não tem mais ajuda pra sair, porque ela tem vergonha. Então ela vai se Uhum. afundando cada vez mais, né, nesse ciclo. Sim. Anorexia é a questão de uma perda de peso significativa, uma questão da restrição calórica, né? É uma ingestão calórica muito baixa. Temos a questão da distorção corporal também. É presente, né, na anorexia a distorção. E também um medo intenso de ganhar peso. E uma preocupação excessiva com, bom, eu vou engordar. Então, por isso, ela tem comportamentos recorrentes para perder peso, mesmo tendo uma ingestão calórica baixa. Existem dois tipos, né? O restritivo, que é justamente ingerir baixíssimas calorias, e o compulsório, né? Que existe também a questão do comportamento de compulsão, a pessoa tem episódios de compulsão, e também comportamento de compensar isso. Depois que ela tem um comportamento de compulsão, ela vai utilizar algumas estratégias, como induzir o vômito, tomar laxantes, fazer exercícios em excesso, uso de medicação também, né? Enfim, ela vai elaborando estratégias para ela tirar aquilo do corpo dela, porque ela vai engordar. Né? Então, é um sofrimento muito extremo, né? Geralmente, esse transtorno ele leva a concomitantemente uma depressão, junto aí, né? Um transtorno de ansiedade. Então, às vezes, vem junto aí outras coisas, porque causa um sofrimento muito grande na pessoa. Então, essas preocupações, elas são frequentes, não é uma coisa que me preocupo hoje com o meu corpo e, só mês que vem eu vou me preocupar de novo. Não, é recorrente, É né? um Esses comportamentos sofrimento, né? também são É um recorrentes. sofrimento diário que a paciente Sim. fica. Ela fica em constante autossacrifício ali, né? O tempo todo. Ela parece que perde o amor, né? Por ela mesma. E o duro de tudo isso, eu acho, Uhum. assim, é que ela tem muita vergonha de falar. Porque ao mesmo tempo ela sabe o que está acontecendo, mas ela tem vergonha de pedir ajuda pelo julgamento que vai ter. Sim. Então, eu acho que é uma das coisas que a gente até queria com a live, quebrar esse julgamento, porque as pessoas que estão em volta acabam falando frases, piadinhas, coisas que façam que a pessoa crie uma repulsa e fala, não vou pedir ajuda, porque se a pessoa está falando isso, Sim. ela não vai conseguir me ajudar, ela vai me ver de outra forma. Então, tipo, é igual aqueles comentários, tá parecendo Olivia Palito, tá mais magra que não, sabe? Nossa, Uhum. como você tá muito magra. Porque a gente escuta hoje muitas pessoas verem o elogio, né? Sim. Você tá muito magra como um Ou elogio. muito magra, Sim, e pode ou reforçar. muito magra, sim. Ou muito magra, ou muito. Como tu tá gorda, né? É sempre um julgamento do corpo do outro, né? E a gente vai falar isso depois mais pra frente. E essa questão, eu fiquei pensando, né? Não sei o que tu percebe, mas às vezes até a pessoa não se dá conta, porque funciona, entre aspas, aspas bem grandes, né? Funciona esse comportamento purgatório, né? O compensatório, ir lá vomitar, porque daí ela tá perdendo peso. Porque ela foca na Só balança, que né? não, claro, obviamente, o que acontece? Funciona a curto prazo para perder, ok, mas e para a vida? E para a saúde, né? São dois lados aí, né? E, claro, pensando em termos de saúde e da adaptatividade desse comportamento, né? Totalmente, porque leva ao sofrimento, né?
E muitas vezes até a Apesar de. anorexia, pela deficiência de nutrientes que ela causa, ela começa a atrapalhar muito a parte cognitiva. Então, como vai ter depressão de muitos nutrientes, a pessoa fica cada vez restrita de vitaminas do complexo B, porque proteína é uma das coisas que elas tiram mais, porque acaba sentindo mais Uhum, pesada, digestão, aí começa a contar as calorias. Então, vai tirando os alimentos uhum, antioxidantes, anti-inflamatórios. Então, ela vai aumentando fica muito mais susceptível a diversas doenças, né? Então, é muito comum pacientes que tiveram uhum, anorexia, por exemplo, ficarem mais lentas, com a parte cognitiva mais baixa, sim, concentração, ficar com muito déficit de memória, ter tipo algumas partes, né, da vida assim que não uhum, lembra na parte de memória, dificuldade para estudar, no dia a dia também, né, fazer uhum, atividades com mais prática, não, ela fica muito mais lenta. Então isso acaba afetando a qualidade de vida da pessoa. uhum. Sim, com certeza. Em vários âmbitos aí pode ter consequências. A bulimia, então. Existem os episódios recorrentes de compulsão alimentar, né? Lembram do transtorno de compulsão alimentar, né? Aqui na bulimia tem esses episódios também, só que eles são seguidos de comportamentos compensatórios. Comportamentos compensatórios é induzir o vômito, né? A questão de tomar laxantes, tudo envolvendo, né, a questão de exercício para a perda de peso. Aqui, a restrição não é tão evidente quanto na anorexia. Essa é a grande diferença, né? Existe também um pouco da distorção corporal, que também não é tão grave, na anorexia é mais grave. E na bulimia, existe também essas preocupações, esse medo de ganhar peso. Mesma coisa, né? Atrapalha a vida do sujeito. Existem várias consequências aí disso. E na bulimia, né, o que é mais característico é essa questão dos comportamentos compulsórios, né, de bom ir lá, comer compulsivamente e depois compensar vomitando, né, e tomando laxante. Tem o transtorno de ingestão de alimentos esquivo-restritivo, né, que não tem a distorção corporal da anorexia, mas é uma restrição alimentar que leva a essa falta de nutrientes, automaticamente a perda de peso também. É um transtorno menos comum, por assim dizer, mas existe, né? Porque é aquilo que a gente falou. Não é só a anorexia, não é só a bulimia. E existem aí, então, esse transtorno que é essa restrição de alimentos específicos, uma alimentação bem mais restritiva por conta da sensação do alimento, por conta do sabor, alguma coisa específica do alimento em si. Também atrapalha, né, de forma recorrente, né, na vida do indivíduo e pode, né, iniciar na infância e se perpetuar na vida adulta. O transtorno de ruminação, que é essa regurgitação voluntária, né, do alimento, ele volta ali, não envolve náusea, vômito, mas sim a pessoa induzir, né, o voltar ao alimento e ficar regurgitando, né, depois deles terem sido ingeridos, né. A pica, que é a ingestão de alimentos não nutritivos, né, de coisas que não são alimentos, na verdade. A pessoa come papel, come cola, come, né, terra. Então, existe aí esse transtorno, também não é tão frequente. Claro, Ele existe é na um infância transtorno também que crianças. acontece com mais frequência em gestante, né? Sim, também. Gestante, elas têm E esses o. desejos também, vai desenvolvendo, né, com essa ideia, porque elas acabam tendo os desejos diferentes e fica mais Sim. fácil desenvolver esse tipo de transtorno. Uhum. E até o esquivo restritivo, né? Também, em gestante. Ela não restringir mais a alimentação, por Sabia, exemplo. Carol, eu vejo muito hoje em dia essa parte do comportamento alimentar nas gestantes aumentando muito. Porque elas começam a gestação, a primeira coisa que elas se preocupam antes de, tipo, o que eu preciso comer para o bebê ficar bem, qual suplemento, a primeira coisa que elas Sim. me falam, eu não quero ganhar muito peso na gestação. Eu quero ganhar o mínimo de peso possível. Então elas já começam a gestação pensando, tipo, no mínimo peso que elas podem ganhar. Elas já chegam pensando, meu Deus, meu Uhum. corpo vai transformar todo. Jéssica, o que eu faço para que voltar à gestação eu já voltar para o peso normal? Então, tipo, é muito frequente hoje em dia
essa distorção de comportamento em gestante e eu vejo que elas ficam mais fáceis para desenvolver alguns transtornos alimentares ali pós-gestacional pela parte dos hormônios, né? Que mexe muito também, fica com o humor mais deprimido, às vezes. E aí acaba Sim. gerando também essa parte da alimentação. Ou querer comer muito, porque na Uhum. gestação às vezes teve alguma restrição, ou de não querer comer nada. E aí afeta na amamentação, afeta na nutrição do bebê. Já está aumentando muito, Uhum. né? Não era tão comum, eu acho, na gestação, os transtornos alimentares como tem aumentado. Eu acho que envolve essa preocupação com o corpo, porque o corpo vai mudar, né? Então, é essa compensação, E é muito porque vendo no né, que pode Instagram, surgir. tipo, as blogueiras, as pessoas famosas têm um filho, dá, tipo, uma semana elas estão, tipo, perfeitas ali já, Uhum. né? Perfeitas assim. Então, Sim. elas engravidam já pensando que aquilo lá vai acontecer com elas também. E isso está aumentando muito. Uhum. Eu vejo que é muito comum gestante desenvolver um transtorno alimentar logo depois. Uhum. Sim. Então, em todos esses transtornos, né, a gente tem que ter o quê? Que cuidados, né, que alertas, tanto comigo mesmo, né, quanto com outras pessoas. Eu tenho que cuidar a frequência desses comportamentos, tanto a restrição quanto a compulsão. Eu tenho que cuidar a frequência, a duração, há quanto tempo eu estou tendo esses comportamentos. Não necessariamente você teve um episódio de restrição, né, porque é muito comum essas dietas de restrição hoje. Não é que você fez uma restrição aí que você tem um transtorno. Não é isso. Qual que é a frequência disso? Qual que é a duração? Há quanto tempo eu estou tendo esses comportamentos? E se isso está prejudicando de alguma forma a minha vida, algum âmbito da minha vida, social, acadêmico, profissional. Porque geralmente é isso, né? Esses transtornos causam um prejuízo significativo na vida. Ter esse cuidado, né? Se tem estratégia compensatória, se tô tendo essa necessidade de ir lá, colocar para fora, né? Porque às vezes até chega a ser involuntário, né? Automático isso. No sentido de é o que eu encontrei para suprir essa necessidade de perder peso. Então vejo outra pessoa tendo esse comportamento, né? Como que eu vou ter esse cuidado, né? Esse alerta, dizer, opa, o que está acontecendo, né? Tá tudo bem, daqui a pouco indicar uma ajuda para essa pessoa, né? E eu acho que a gente tomar cuidado também com o que a gente fala. Porque muitas vezes os tipos de Sim. comentário, eles fazem ou reforço, né, pra pessoa continuar aquilo ali, tipo, ou você tá magra, eu falo que é algo que tem que ter muito cuidado. Eu sempre brinco até Uhum. por mim, assim, as pessoas falam pra mim assim, ah, nossa, como você é magrinha, como você emagreceu. Só que, por mim, ok, tipo, pra mim não causa nada. Mas se é uma pessoa que ela tá num transtorno alimentar e ela tá fazendo algum mecanismo compensatório, alguma coisa, você vai reforçar esse padrão pra ela continuar por conta de um elogio Uhum. que você achou. Porque muitas vezes tem que ter cuidado, você tem que conhecer, né, o que você tá falando. Uhum. Então, cuidar muito com esses tipos de comentário. Falar, nossa, acho que você aumentou o peso. Então tem que ter cuidado, principalmente com mulher. Homem, ele não se liga tanto assim ainda, né? Com essa questão, mas mulher, ela é muito focada em balança. Acho que é a minha luta diária assim, no consultório, meu meta de vida é que no consultório de nutrição não precise ter uma balança, sabe? Porque as mulheres são muito focadas em balança. Então, o único resultado que as pessoas consideram é a balança. E que é algo que me preocupa, Uhum. porque muitas vezes o resultado não está nada a ver com a balança. E nem nas medidas. O resultado está em outra forma. Está nos questionários, está nos sinais e Sim. sintomas que a gente aplica. Então é outro tipo de avaliação. E eu acho que enquanto a gente ficar Sim. reforçando, né, as pessoas, o padrão de beleza, padrão de balança, a gente vai acabar sendo os promotores, né, desses tipos de transtornos de Uhum. comportamento. E às vezes a gente não fala por Uhum. maldade, né, mas a gente precisa ter mais cuidado no que fala. Uhum. Até o outro lado também, né? Dizer que a pessoa ganhou um peso, tá mais gordinho, né? Bom, pode levar a pessoa a ter comportamentos de restrição. Né? Eu não sei como que vai soar isso para a pessoa, como que a pessoa vai interpretar. E querendo ou não, é um julgamento, né? Do corpo da outra pessoa. E quando a gente fala assim, ah, você É um precisa julgamento. estar atento à pessoa, né, justamente não é para você fazer esse tipo de comentário,
É para você buscar uma forma de Isso, claro. conversar com a pessoa e saber que tá tudo bem, puxar um assunto, conseguir de alguma forma ir percebendo os sinais. Não ficar ali alfinetando, porque a pessoa nunca vai falar. E às vezes, se ela estiver precisando de ajuda, você vai ser a última pessoa que ela vai pedir ajuda. Sim. Uhum, exatamente. É um senso comum, né? Diferente aí de uma ajuda acolhedora, por assim dizer. De dizer, ó, tá acontecendo alguma coisa contigo, né? Tô aqui pra te ajudar. É diferente. Sim. Ah, e sabe uma coisa que eu Então, ter lembrei, esse Carol? Tipo, cuidado. também as pessoas cuidarem com o que elas julgam o prato, sabe? Elas têm um alto julgamento do que pode e não pode comer. Eu percebo muito isso, porque como eu sou nutricionista, as pessoas que vão comendo refeições que não são saudáveis perto de mim, elas sempre falam, nossa, esconde o prato pra Nutri não ver, sabe? Olha que tem no seu prato na Hum, frente da Nutri. Então eu escuto muito esses tipos de comentário. E às vezes eu vejo que as pessoas falam muito do uhum, prato do outro. Nossa, vai comer tudo isso? Ou então vai comer só isso? Vai, tipo, sai pra comer alguma coisa? As pessoas tendem muito a comentar e a julgar o que o outro está comendo sem nem saber o que se passa na vida do outro. E isso também pode ser um uhum. fator. Sim, bem importante isso. E entra nessa questão do julgamento, né? Ter esse cuidado, então, se eu tô tendo aí daqui a pouco uma distorção da minha imagem corporal, né? Eu me olho no espelho e me vejo mais gorda sempre, né? E a gente tem esse cuidado no consultório de olhar. O paciente às vezes ele chega e diz: "Ó, meu corpo tá desse jeito". Aí tu vai fazer um exercício com ele para ele mostrar o que ele acha, é totalmente fora da realidade, né? Do que realmente é. Né? Então tá distorcido e a nossa mente faz isso. Ela vai distorcer, porque eu já tenho aí pensamentos negativos em relação a mim mesmo dentro desses transtornos, né? E até não só num transtorno, mas pensando num geral. A nossa mente ela vai trazer pensamentos negativos sobre nós. E a questão aqui, quando a gente se preocupa em termos de comportamento alimentar, né? Bom, tô gorda, minha mente começa a me dizer, não, nunca vou conseguir fazer uma dieta. E assim vai, né? Olha o peso na balança, se frustra, né? A mente começa ali, não, não tem jeito, né? Não adianta fazer dieta. Então, uh, ter esse cuidado, então, né? Na anorexia, é muito presente a questão da restrição alimentar. E na bulimia, os episódios de compulsão seguidos de comportamentos compensatórios, sendo que a restrição não é tão evidente. E aí, já, a gente pode pensar que não só em termos de transtorno, saindo um pouco, né? Mas a diferença aí de exagero e de compulsão que existe, né? Bom, a pessoa exagerou um dia, então não adianta fazer dieta, não adianta seguir numa alimentação mais saudável, né? Agora que eu já chutei o balde, não adianta. Ou o contrário, né? Exagerou, aí vai lá e faz uma dieta restritiva. Mas o que é o exagero e o que é a compulsão? Né? O episódio de compulsão alimentar. Existe uma diferença muito grande no sentido de que o exagero ele é geralmente associado, né, tá ali relacionado a uma situação específica. Então a pessoa está num evento, tá, foi numa pizzaria, por exemplo, exagerou, comeu muito mais do que estaria satisfeita. Ela se sente estufada, ela sente aquele mal-estar. E, ok, só que no episódio de compulsão alimentar, a pessoa, ela tá satisfeita, ela sentiu que tá satisfeita, ou ela nem se dá conta, ela continua comendo. Ela come até sentir aquele mal-estar, até a ponto de vomitar. E geralmente esses episódios são seguidos por culpa e um remorso intensos, né? Como eu falei antes, na compulsão alimentar. E Só na, que, e na claro, para caracterizar o compulsão, transtorno, nada sacia ela, né? Ela vai comer, se deixar ela comer uma isso. coisa, ela come outra, ela vai pegando até, tipo, até ela chegar naquele nível que passa na sociedade, que ela tem que se sentir muito cheia, tipo, a ponto de explodir assim mesmo. Uhum. E é um remorso muito grande que vem depois, né? A sensação de perda de controle ali, que realmente ela come tudo que ela vê na frente e não é só aquilo ali que estava ali. Bom, eu exagerei na pizza, exagerei no chocolate. Não, é
vê que tem um chocolate, daí vê o pote de sorvete e a bolacha e assim vai. Né? Então, E aí depois vem a sensação de sentir derrota, né? De fracasso, de ter isso. exagerado, de se culpar por aquilo, de Uhum, pensar, meu Deus, como que eu perdi o controle? Porque é como se ela não tivesse em si na hora da compulsão. Ela vai comendo uhum, descontroladamente. Quando chega nesse nível que ela tá muito saciada, a ficha cai. E daí ela começa a prestar atenção no que aconteceu. É como se fosse um surto, vamos dizer assim. E aí ela cai em si. isso. E daí, a hora que ela vai ver, ela fica com aquele Uhum, sentimento de frustração, de culpa, de vergonha. E aí ela entra num uhum, buraco ali, né? E vai fazendo aquele ciclo da culpa de novo. E a hora que vê, ela tá comendo de novo. uhum, sim. Uhum. Às vezes, esses comportamentos, tanto de exagero quanto de compulsão, estão associados ao comer emocional. Uhum. Às vezes é automático, a pessoa já aprendeu dessa forma, ela tem o transtorno ali, isso é frequente, mas normalmente está associado ao comer emocional. E é uma coisinha que Não começa sei o que assim, você toda considera. vez que a pessoa, vamos supor, é uma pessoa que estuda para o vestibular. Toda vez que ela vai fazer uma prova e ela vê que ela não foi bem, ela tem um episódio. E ela vai reforçando isso, tipo, ela sabe que isso conforta ela naquele Isso, momento. E daí ela claro. vai reforçando, a hora Uhum, que ela vê, em cada situação que ela se sente triste, frustrada, vai começando a ter um episódio uhum, recorrente. Que ela vai transformando isso numa rotina, sim. né? De episódios de compulsão Uhum, alimentar. E a hora que ela vê, ela já uhum, perdeu o freio de tudo isso, se tornou normal, porque de tanto ser comum acontecer, ela considera como normal. E ela passa a entender que ter uhum. compulsão é normal. Que é um ponto que ela. Não, tá. Aquele funciona, Uhum. porque a curto prazo talvez traga aquele alívio da emoção, da ansiedade, da tristeza, da culpa, enfim, seja qual for a emoção, ela começa a aprender isso, justamente, entra nesse looping. Eu vejo muito Uhum. isso no consultório de como se desconta a alimentação da emoção, né? Então é muito frequente, Uhum. porque eu achei que na pandemia ficou mais evidente isso também, porque as pessoas tiveram Uhum. mais oscilações de sentimentos, né? A gente viveu em constante medo, tristeza, muitas mortes, muito sofrimento, não podia fazer planos. Então todas essas sensações foram muito potencializadas na pandemia. As sensações, as emoções ruins, negativas, né? Tem outro nome para isso, mas as emoções mais negativas elas potencializaram a busca por, tô em casa, a única coisa que tem para fazer é comer. Então, reforçou muito mais esse Um alívio. comportamento. Tô com uma emoção que não tá me agradando, vou comer para suprir ela, que era a única coisa que eu tinha para fazer em casa. E esse padrão ficou muito reforçado. Sim. Uhum. Com certeza. Com certeza. Vai aprendendo, vai funcionando, e isso vira aquele ciclo. Só que o quanto isso atrapalha na vida. Porque não é uma forma de lidar com a emoção, é uma forma de fugir dessa emoção. É para não sentir, eu vou lá suprir, vou lá comer. Né? Então, o que leva uma pessoa a desenvolver um transtorno, né? Seja ele qual for? A gente fala muito hoje da questão dos padrões que estão sendo impostos pela sociedade. Né? Aquele padrão, aquele culto à magreza, que o bonito, né, é ser magro ou ter um corpo ali escultural, enfim. E aí o Instagram não ajuda, né? Porque aí tem a questão das comparações. A fulana tá assim, eu queria ter o corpo assim. Aí daqui a pouco a pessoa começa ali uma rotina saudável e não tá tendo tanto resultado assim ainda, ela já queria ter. Olha na balança e ainda não mudou o peso. E ela olha lá no Instagram uma foto e diz, eu nunca vou conseguir isso aqui. A mente dela, né? Eu nunca vou conseguir isso aqui. Aí vem a frustração, aí o que acontece? Bom, daqui a pouco eu vou desistir. Só que a questão é, existem questões individuais minhas, né? Só que a gente tem percebido o quanto esses padrões, o quanto essas cobranças externas têm influenciado nessa recorrência aí de transtornos alimentares, né, que a gente tem visto. Então, existe, para o desenvolvimento do transtorno, existe sim a questão individual, da história de vida do indivíduo, né, questões subjetivas, e mais o ambiente, que ajudam sim a desenvolver. Então, é aquilo que a gente falou antes, essas cobranças externas não vão ajudar. Tá gorda, tá gordinha, ganhou peso.
ou tá muito magra. Bom, as outras pessoas parece que nunca vão estar satisfeitas. Sim. E a questão é eu com o meu corpo. A questão é que vai surgindo essas cobranças, é como se eu tivesse que me encaixar nisso. Alguém O falou pra Sérgio mim, falou que eu sigo uma um monte de cara forte, aí penso, nunca chego nesse nível. Depois de um tempo, paro de comer e ir na academia. Que realmente aham, acontece. Você quer um resultado, você quer aquele resultado imediato, ficar igual aquela pessoa, mas você não sabe o uhum, processo que aquela pessoa passou para chegar naquilo ali. Então você foca só no resultado e não no processo, que é o que acontece na maioria. As pessoas chegam aqui e querem o resultado de sim, fulano. Mas qual foi o processo que o fulano fez para chegar? Ah, não sei qual foi o processo, mas eu quero esse resultado. Mas pode ser que o resultado do fulano sim, demorou 5 anos. Só que o que ele vende agora para você no uhum, Instagram não é o processo de 5 anos. O que ele te vende é o resultado que ele está agora. E aí você acha que em 2, 3 meses vai ficar daquele jeito. E não vai. Não tem como ficar. Né? uhum, O corpo não é tipo assim, ah, uma escultura. Vem aqui, vou deixar você certinho como você quer e tá tudo certo. Existem muitos fatores para uhum, chegar naquele peso, seja para ou aumentar massa ou para emagrecer. São diversos fatores, inclui também a mudança que pode acontecer durante esse período, toda a parte emocional, o tanto de nutrientes que você tem, a parte de exames bioquímicos. Então, às vezes a pessoa chega aqui e fala assim: quero esse resultado. Tá bom, mas como que é teu histórico antes? Como que é essa parte genética? Quais sinais uhum, e sintomas que você tem? Como que está seu intestino? Tá absorvendo o que você está comendo? Qual que é o seu estilo de vida? Porque aí a pessoa às vezes quer um resultado, mas ela tem uma rotina estressante. Trabalha 14 horas por dia, com intervalo de almoço, 15 uhum, minutos de lanche ali, mas quer fazer um negócio para ganhar ganho de massa magra, que tem que comer 2 horas e meia, cada 3 horas, em grandes quantidades, levar marmita para todo lugar, e não é viável, não é sustentável. É o que eu bato muito na tecla. Tem que ser sustentável. A alimentação que você escolhe para fazer, ela tem que ser sustentável. uhum, Lógico que a gente vai usar estratégias alimentares para potencializar o resultado específica para aquele momento. Mas no decorrer de tudo, o que você vai uhum. manter tem que ser sustentável, porque senão não vai conseguir. E eu não sei o que tu percebe, assim, mas a história da pessoa, a questão de como ela aprendeu aí a se comportar e como ela se relaciona com a comida é algo muito importante. Como ela aprendeu a se relacionar. Porque aí é justamente essa constância que fica difícil. Chega uma hora que tu parece que perde a força de seguir nessa rotina saudável, Sabe um né? De não sintoma clássico conseguir que eu vejo sustentar. aqui do como o comportamento tá ruim, que eu falo que é o princípio básico, todo paciente meu ele tem que saber aqui, mastigação. Eu pergunto como você mastiga. Então é ali que eu começo a pegar como que é a alimentação da pessoa, porque uma pessoa que ela não tem tempo nem para Uhum, mastigar, lá demora 5 minutos. 90% das pessoas que chegam no consultório, elas não sabem mastigar. Elas mastigam correndo, elas não prestam atenção no que elas comem, elas não sabem o que elas comeram na refeição anterior, elas não sabem o que elas colocaram no prato, ou por que colocaram, foram no automático. Elas comem mexendo no celular, uhum, assistindo TV, conversando. Então elas não dão valor para aquele momento da refeição. Então a primeira coisa que todos os meus uhum, pacientes têm que saber é o que tem no teu prato, como que é mastigar. Então eu ensino a técnica de mastigação, que é onde vai diminuir a ansiedade e vai te trazer para o comer com atenção plena. Porque é o comer com atenção plena uhum. ali que vai mudar o teu comportamento com a comida. Então não adianta você querer fazer nenhuma Nossa. dieta antes de você aprender a mastigar e Uhum, comer com atenção. sim. Uhum. Eu gosto muito de inserir essas técnicas de atenção plena, justamente por isso. Porque a pessoa tá tão no automático que ela não percebe nem que ela come às vezes. Justamente, né? Enquanto voltar a tua atenção para o momento presente, para se observar. Então, geralmente o que que acontece, né? Tudo isso, esse comportamento alimentar desregulado ou a busca por dietas restritivas, fica aí uma inflexibilidade muito grande da pessoa. O que que é essa inflexibilidade? É ficar presa aí nesse conteúdo dessa mente, né? O que a tua mente vai te trazendo, que tu tem que emagrecer, que tu tá gorda. E isso vem esses pensamentos, vem as cobranças externas. Então, esse ficar preso é justamente eu tenho que obedecer a esse pensamento. Não, mas calma, daí eu vou buscar restrição, vou buscar, ou até
as estratégias compensatórias. Mas não, o que vai ser melhor para mim? O que vai ser melhor para minha saúde? É esse parar e pensar, parar e se observar. E claro, é difícil e às vezes vai precisar de ajuda para fazer isso. Buscar um profissional para ajudar. Então, começam a surgir emoções negativas, aí a tua autoestima já vai lá para baixo. Quanto isso é recorrente também. Essa inflexibilidade é justamente isso. Emoções negativas sobre mim mesma e eu ficar presa nessas emoções. Eu me sinto mal por estar mal e aí, bom, daqui a pouco eu até desconto na comida. Justamente eu não sei lidar com as minhas emoções, vou descontar na comida. E a pessoa só desenvolve esse autoconhecimento buscando ajuda, né? Não adianta ela querer achar que ela vai conseguir isso sozinha, porque muitas vezes a gente não quer assumir pra gente o que a gente está percebendo. Então a gente precisa de uma terapia para gerar esse autoconhecimento, porque a gente não quer lidar com os nossos monstrinhos, né? A gente não quer lidar com os nossos medos, com as nossas dificuldades. Então é mais fácil a gente deixar ali guardado num potinho, né? Vamos deixar essa emoção, esse Sim, sentimento, esse trauma guardado no potinho e vamos pegar outro potinho, que é o potinho de comida, para suprir aquilo que eu não quero resolver. Então é só com a ajuda de um profissional que a pessoa vai conseguir. Precisa de um nutri, precisa de um psicólogo, porque senão ela não sai ali daquele ciclo vicioso. uhum, justamente. Então, é uma luta. Eu não sei o que tu percebe, mas é uma luta contra o próprio corpo, contra as próprias emoções. Então, eu tenho que fugir das emoções, eu tenho que lidar com esses pensamentos difíceis, ou até uma dificuldade, assim, que a gente sabe que existe, né? Estresse, existe problemas da vida, existem, né? Das mais diversas formas, mais diversos âmbitos, né? Nos relacionamentos, no trabalho. E aí, como que eu lido com isso, né? De que forma eu aprendi a lidar com as minhas questões, com as minhas dificuldades? Daqui a pouco é um descontar na comida, né? Então, esse se dar conta é muito importante. Eu Se falo, conhecer eu é muito brinco até que eu falo, gente, vocês acham que fazer exercício físico, treinar é difícil? Difícil é fazer treino cognitivo, porque isso exige muito mais esforço do que você só chegar na academia e treinar. Porque o treino cognitivo ele é sim. constante e é uma briga de você com você mesmo. Uhum, sim. E o que vem aí da mente, às vezes a gente nem tem controle, que ela nos diz. Sim. E a gente acredita que é verdade. Né? Então, ter comportamentos desadaptativos, né, sem flexibilidade, geralmente leva a esses comportamentos desadaptativos, que é esse comer não saudável, não ter essa rotina de uma alimentação saudável, entrar em dietas restritivas, né? Buscar aí até o uso de medicações, chás, busca todas as estratégias possíveis, menos uma ajuda aí para entender o seu funcionamento num todo, né? Tem dois órgãos que eu falo assim que eles sofrem muito com as restrições, com as dietas malucas, com tudo isso que a galera faz, que é a tireoide e os problemas intestinais. E tá tipo uma pandemia praticamente de problemas na tireoide e problemas Uhum. intestinais, porque são dois órgãos que desregulam muito com a falta de nutriente ou com esses excessos Sim. também, né? O intestino não dá conta, ele não sabe se a pessoa está em restrição ali, aí ele acaba fazendo processo inflamatório porque ele não tem nutriente e aí a pessoa fica muito mais susceptível a ter diversas doenças. E ali já desregula a tireoide. Uhum. E daí as pessoas colocam a culpa em quem? Na tireoide. Ah, eu não tô emagrecendo porque eu desregulei a tireoide. Mas a tireoide não é a culpada. Ela desregulou justamente pelas restrições e pela má alimentação. Então são duas coisas que estão Uhum. aumentando muito, né? Lógico, os transtornos psicológicos estão aumentando muito em conjunto ali com o intestino e a tireoide, que está muito Sim. relacionado. Mas são dois órgãos que estão sofrendo muito, e da hora que eles ficam descompensados, aí a pessoa começa a aumentar peso por conta dessas dietas malucas que ela fez, porque ela alterou dois órgãos importantes. Uhum. Sim. Não é só consequência emocional ou com prejuízo, né, no sentido de emoções e em âmbitos, né, da vida, na profissão, no social, é também para a saúde que surge, né, esse olhar que a gente tem que ter. Bom, eu estou fazendo esse comportamento e o que que isso está me causando? Daqui a pouco, em termos de saúde, isso vai me causar prejuízos. De olhar para o agora também, né? E, claro, pensar isso a longo prazo, será que vai ajudar?
Então, acho que para finalizar aí nessas pequenas dicas de buscar uma rotina de uma alimentação saudável, uma rotina saudável, né, de exercícios físicos, que é muito importante. Perceber, né, que o corpo e o peso, eles são consequências do teu autocuidado. Eu gosto muito de dizer, né, bom, o peso na balança não importa tanto. O que importa vai ser a tua saúde. O cuidado com a tua saúde vai te gerar aí, seja lá o número de calça que tu quer usar, né, mas são consequências do teu autocuidado. Sim, eu Então, sempre falo priorizar aqui no isso. consultório, quando o paciente quer emagrecer, eu falo, primeiro é cuidar da saúde. O emagrecimento, ele é resultado de quando você cuida da saúde. Você pode chegar, o seu objetivo pode ser emagrecer? Pode ser, mas você tem que entender que primeiro Uhum, você arruma a casa ali, estabelece a base. O emagrecimento é consequência, porque tudo que a gente for usar de uhum, estratégia para organizar vai mudar a alimentação, vai te nutrir. Então, como consequência, uhum, resultado final vai ser o emagrecimento. Ele é o resultado de todas as ações que uhum, você tem. E são as ações emocionais, as ações psicológicas, as escolhas alimentares. Então a gente organiza a casa, depois o emagrecimento ele se torna mais fácil do que se você focar só no emagrecimento. uhum, com certeza. O, Então, o Sérgio perguntou acredito. aqui como falar com alguém quando parece que tem transtorno alimentar, mas você não quer magoar ela ou chamar de doente. Como, eu acho que ele quer saber, tipo, se você percebe que a pessoa tem algum tipo de transtorno alimentar, como que você pode fazer para ajudar ela, sabe? Sem magoar ela. Uhum. Olha, eu acredito de uma comunicação assim bem genuína, no sentido assim de, olha, eu percebo que que tu tá tendo algum comportamento que não tá legal, que pode, né, tá te prejudicando. Eu estou realmente preocupada, puxar para ti, né, que o Uhum. sentimento é teu, de preocupação com essa pessoa. E olha, eu tô realmente preocupada contigo. E eu gostaria de entender o que está acontecendo. Eu acho que se colocar Como à é que a gente pode disposição, né, ter de ser uma pessoa que isso? ajuda Eu também. tô aqui, uhum, eu tô aqui se tu precisar de ajuda, ou eu posso te indicar um profissional, ou a gente vai juntos, né? Buscar um profissional. Eu acho importante você Mas também a se questão colocar é assim, tipo, eu não tô aqui para te julgar. Eu também passo dificuldades. A pessoa isso. falar, tipo, que ela também tá ali no local que ela também passa por dificuldades, ela Uhum, não tá para julgar e ela realmente quer ajudar. E que falar assim, não precisa ter uhum, vergonha, não ter medo, tá tudo bem. Eu acho que ter uma conversa tranquila, como você falou, ser bem genuíno, falar do seu sentimento, do seu cuidado, carinho, faz com que a pessoa se abra uhum, mais, né? Quando a gente conversa com alguém sim. e a pessoa fala com muito amor e carinho pra gente, ela acaba falando alguma coisa que ela passou também, né, na vida, isso faz com que a gente tenha uma Uhum, empatia e queira compartilhar sobre aquele assunto também. Eu acho que é uma maneira mais delicada de sim. falar. Uhum. Falar do teu sentimento, né? Do que tu observa, o que que tu tá sentindo a partir disso, que tu tá preocupado com a pessoa ali, né? Bem de uma forma genuína mesmo e assertiva, sem julgamentos, né? De dizer já o que tu acha que é. Porque já é isso, né? Indicar um profissional da saúde que vai fazer aí um diagnóstico correto, um diagnóstico adequado. Teve outra pergunta ali? Ele Acho que foi falou, pra ti, né? perguntou dos Existe. alimentos que diminuem a ansiedade e o TDAH. Posso falar depois que você terminar e eu falo sobre isso. E acho que é isso, né? Justamente evitar comportamentos de 8 ou 80, buscar sempre aquele equilíbrio, né? Não é o tudo ou nada. Ou eu faço tudo certinho, vou na academia, eu faço dieta. Daqui a pouco eu não tô conseguindo ir na academia por conta da minha rotina. Beleza, o que que é possível no momento? O que que é possível? Bom, não consigo fazer uma rotina certinho ali, a questão da marmita ali que tu deu o exemplo, né? Então, o que que é possível? Justamente tentando encontrar o teu equilíbrio, E muitas muito vezes as subjetivo. Então, pessoas não conseguem encontrar, não conseguem ter a clareza de como ajustar isso na rotina, né? Eu falo para o paciente, é aí que vocês precisam de mim. uhum, Porque vocês não sabem o que colocar para uhum, facilidade. Aí vocês pegam qualquer coisa da internet e colocam sim, ali que é onde traz os prejuízos. Então, por exemplo, eu posso usar um whey protein no dia que eu tô corrido? Pode, mas como que é o melhor jeito para você usar se você não consegue levar a sim. marmita? Então a gente está ali justamente para ajudar, para ajustar. Não ter aquele pensamento que a gente está Uhum, ali para proibir, para tirar, para dificultar a vida. Eu acho que uhum, tanto o psicólogo como o nutricionista, ele está ali para facilitar, para trazer uma outra qualidade de vida para a pessoa, né? uhum, sim.
como se a gente fosse resolver, né? E trazer o resultado ali. Ah, tu faz isso, então é isso. Então tu vai ter esse resultado. Não, é um processo. E a gente está ali para orientar, para ajudar, para dar esse suporte. Então acho que é isso, é justamente buscar orientar uma pessoa, né, que está aí, que está percebendo esses sinais, poder ajudar ela a buscar um profissional da saúde. E também, se você perceber, buscar um profissional da área, né, um nutricionista, um psicólogo para ajudar. Sim. Deixa Acho eu que é só isso. responder a pergunta do certo, que se existem alimentos que diminuem ou aumentam a ansiedade ou déficit de atenção. Existem diversos alimentos que atrapalham, né, nesse processo, suplementações também. Eu falo que daria uma live aqui só para falar de ansiedade, outra live só para falar de TDAH, porque são mecanismos diferentes, né? A ansiedade do TH. Sim. Então, são condutas diferentes. Mas a gente sempre sabe que os alimentos mais estimulantes, por exemplo, com cafeína, açúcar em excesso, são alimentos que vão ativar ainda mais a Uhum. ansiedade, deixar a pessoa mais agitada. Então, você pensa em tudo que deixa alguém mais agitado. Algum alimento, Coca-Cola, café, chocolate, tereré, chimarrão, também deixa, chá verde. Tudo que tem mais cafeína serão alimentos que vão aumentar a ansiedade. Alimentos também como açúcar. Pode ver quando a gente come doce, a gente fica muito agitado naquele momento, né? Uma felicidade. Então, eles acabam dando mais impulso ali para os neurônios, fazem com que a gente fique mais agitado e mais ansioso. Então, hoje em dia tem muito estudo também relacionado ao glúten, ao consumo de glúten com aumento da ansiedade, aumento do déficit de atenção. Então, tem esses alimentos assim que não dá para você retirar de uma vez, você precisa de um acompanhamento. Tanto os Uhum. transtornos psiquiátricos não dá só para você retirar porque é teste. Então você tem que ter muito cuidado, muito zelo ali no que você vai fazer, porque nem sempre o que funciona para um vai funcionar para o outro. Eu, como eu tenho transtorno de ansiedade, eu já usei taurina, que é algo um suplemento que se usa muito para diminuir a ansiedade. Pessoas usam para dormir e para mim me deu uma crise de ansiedade. Então cafeína. Eu sou super sensível à cafeína, não posso tomar nada com cafeína, mas eu tenho uma amiga que tem transtorno de ansiedade e a cafeína não dá crise de ansiedade nela, não aumenta a ansiedade. Então é muito individual Entendi. para as Uhum. doenças, porque depende do medicamento que a pessoa está tomando. Então, se o remédio que a Uhum. pessoa está tomando naquele momento para controlar o transtorno, também vai ter ali uma relação com o que ela come, com a Uhum. suplementação que a gente vai passar, com como a gente vai poder nutrir o neurônio para ter um resultado melhor com a medicação. Então, é bem individualizado mesmo esse tratamento. Uhum. Então é isso. Acho que a gente falou tudo. Se alguém tiver depois alguma outra dúvida sobre transtorno alimentar, pode mandar para a Carol em direct também. Pode mandar para mim, tirando dúvidas. Porque às vezes alguém fica com vergonha de perguntar na live, não tem problema, pode mandar no direct que a gente responde. A gente está aqui para ajudar. Isso. A Uhum. live eu vou deixar salva, então se vocês conhecerem alguém que precisa conhecer um pouquinho mais, né, sobre esse tema, que você sabe, já percebeu que ela tem um sinal, um sintoma ali que tá com algum sinal, manda a live depois para elas também, tá bom? Carol, muito obrigada. Sim. Gratidão mesmo por você Eu ter que agradeço o convite. aceitado participar desse conteúdo, que eu acho que é muito importante a gente levantar essa bandeira, esse alerta para as pessoas identificarem o comportamento, né? Porque isso vai ajudar muito para a qualidade de vida. É algo que tem aumentado muito. Eu acho que a Uhum. gente está aqui como facilitador para esse processo começar a diminuir um pouquinho. Então, eu acho que nós temos as profissões Uhum. mais importantes aqui para o futuro, né? Agora, os próximos anos vão precisar muito de Sim. nutricionista e psicólogo, principalmente nessa parte de comportamento alimentar, transtorno de ansiedade, transtornos Sim. psicológicos. Então, acho que a gente tem muito trabalho aí pela Uhum. frente, muito conteúdo para ajudar também. Com certeza. Muito obrigada. E é de uma forma, né, que a gente possa, justamente com a informação também ajudar, né, para espalhar aí, né, justamente porque as pessoas não, às vezes não sabem, não têm conhecimento, e só basta aí, né, dar uma olhadinha no que é para reconhecer e buscar ajuda necessária. Isso mesmo. Agradeço o convite e isso aí. Obrigada, um beijo para você. Obrigada por todos que estiveram aqui Beijo. também com Tchau, a tchau. gente. Tchau, tchau. Obrigada. Até mais. Tchau, tchau.